Dizem que não existe dor maior do que acreditar que o tempo já passou para você, que a idade virou um limite, que os sonhos ficaram para trás junto com a juventude. Mas e se, justamente quando a gente pensa que acabou, Deus estiver preparando um começo? Essa história não é sobre juventude, nem sobre sorte. É sobre coragem tardia, fé silenciosa e recomeços que chegam quando ninguém mais espera. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo simples. Se essa história tocar você de alguma forma, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o canal a continuar levando mensagens como essa para mais pessoas. Agora sim, vamos à história. No interior de Santa Aurora, um lugar esquecido entre estradas de terra e pastos antigos, vivia Helena, uma mulher de 45 anos que carregava no corpo mais trabalho do que descanso. Desde muito jovem, sua vida tinha sido dedicada a servir. Limpou currais que nunca foram seus, cuidou de animais que jamais lhe pertenceram, plantou em terras onde a colheita sempre ficava nas mãos de outros. Os anos passaram depressa, e com eles vieram as dores nos joelhos, o peso nas costas e aquele cansaço que não some nem depois de dormir. Helena acordava antes do sol e voltava para casa quando o céu já estava escuro. O pouco dinheiro que ganhava mal dava para o básico. Enquanto isso, via antigos patrões prosperarem, comprarem mais terras, mais gado, mais conforto. Ela não. Continuava no mesmo lugar, sobrevivendo. Às vezes, durante o trabalho, parava por alguns segundos e olhava ao redor. Cercas firmes, currais grandes, bois bem cuidados. Tudo bonito, tudo sólido, tudo dos outros. Era nesses momentos que um pensamento surgia, silencioso, quase proibido. Será que ainda existe algo para mim? Ou já é tarde demais? Porque, apesar de toda a rotina dura, Helena guardava um desejo pequeno, quase envergonhado. Um sonho simples, que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Ter ao menos um animal próprio, uma única vaca. Não para enriquecer, não para crescer rápido. Apenas algo que fosse dela. Algo que representasse que sua vida não tinha sido só para os outros. Mas sempre que fazia as contas, sempre que olhava para as próprias mãos marcadas pelo tempo, esse sonho parecia distante demais. 45 anos. Quem começa alguma coisa nessa idade? Quem aposta em sonho quando o corpo já pede descanso? Ainda assim, todas as tardes, quando voltava para seu pequeno terreno, um pedaço de terra seco, esquecido, cercado apenas de mato ralo e silêncio, aquele pensamento voltava como um sussurro teimoso. E se ainda não for tarde? Ela nunca dizia isso em voz alta. Tinha medo de se iludir, medo de criar esperança só para vê-la morrer outra vez. Mas algo dentro dela continuava insistindo, como se Deus estivesse guardando um capítulo que ninguém mais conseguia enxergar. Numa manhã clara, quando o sol começava a dourar as folhas das árvores, Helena saiu de casa e foi até seu terreno. Parou no meio daquele espaço vazio, cruzou os braços e ficou ali, observando. Só havia terra dura, algumas pedras espalhadas e muito silêncio. Era um lugar tão esquecido quanto ela mesma se sentia. O vento soprou leve, levantando um pouco de poeira. E naquele instante, Helena sentiu que a solidão do terreno era parecida demais com a sua própria. Pensou, quase suspirando, nessa idade, quem é que começa alguma coisa? Mas enquanto olhava o horizonte, algo aconteceu dentro dela. Não foi uma voz, nem um sinal do céu. Foi uma sensação suave, como se algo tocasse sua alma com cuidado, como se a vida dissesse, em silêncio, que idade não é fim. É apenas o ponto onde muitos desistem e onde poucos decidem tentar. Helena fechou os olhos por um momento. Sem perceber, começou a falar baixinho, como se precisasse tirar do peito algo guardado há anos. Meu Deus! Eu sei que não sou mais jovem. Sei que minhas forças não são as mesmas. Mas se ainda existe um caminho para mim, me mostra. Nem que seja pequeno. Só não me deixa desistir sem tentar. Quando abriu os olhos, nada tinha mudado ao redor. O terreno continuava vazio.
A pobreza era a mesma, mas dentro dela algo estava diferente. Uma coragem frágil, pequena, como uma semente escondida debaixo da terra. Então, um pensamento atravessou seu coração com clareza. Se eu não começar agora, nunca vou começar. Essa ideia trouxe medo, mas também trouxe calor. Pela primeira vez em muito tempo, Helena olhou para sua terra não com tristeza, mas com decisão. Talvez o chamado da vida não gritasse. Talvez só batesse de leve, esperando quem tivesse coragem de abrir a porta. Naquela noite, Helena voltou a rezar. Não pediu riqueza nem facilidades. Pediu apenas força para tentar. E no silêncio do quarto simples, sentiu uma certeza tranquila. Tente. No dia seguinte, sem contar a ninguém, calçou as botas velhas, amarrou o cabelo, pegou uma pá e saiu. A terra estava dura, cheia de pedras, abandonada, exatamente como seu sonho tinha estado por anos. Respirou fundo e afundou a pá pela primeira vez. O impacto sacudiu seus braços. O segundo golpe machucou as mãos. O terceiro trouxe dor até os ossos. Mesmo assim, continuou. Enquanto levantava estacas e marcava o chão, o povoado começou a notar. Olhares curiosos, risadas disfarçadas. Comentários surgiram à distância. Helena não respondeu. Sabia que, se levantasse o rosto, poderia perder a força. Quando o sol se pôs, suas mãos estavam cheias de bolhas, o corpo tremia de cansaço, e o curral era apenas um desenho no chão. Mas algo era diferente. Pela primeira vez em anos, ela estava construindo algo para si, e sem saber, tinha acabado de dar o primeiro passo para o milagre que mudaria sua vida. Os dias seguintes foram mais duros do que Helena imaginava. O corpo, já cansado por anos de trabalho pesado, agora sentia cada golpe da pá como se fosse novo. As mãos ardiam, os ombros reclamavam, e à noite o sono vinha curto, interrompido por dores antigas que pareciam despertar todas ao mesmo tempo. Ainda assim, todas as manhãs ela levantava antes do sol, calçava as botas e seguia para o terreno como quem cumpre um acordo silencioso consigo mesma. O curral avançava devagar, uma estaca por dia, às vezes duas. O progresso era pequeno, quase invisível para quem passava apressado pela estrada. Mas para Helena cada mourão fincado era uma vitória íntima, uma prova de que ainda estava ali, tentando. O povoado, porém, não era gentil com quem ousava sonhar fora do tempo que os outros julgavam correto. Logo começaram os comentários mais diretos. Primeiro vinham em forma de risadas distantes, depois em palavras jogadas como pedras. Certa manhã, enquanto esticavam um arame, Helena ouviu passos. Era Rosa, uma mulher da região, acompanhada de Breno, conhecido por sempre ter opinião sobre a vida alheia. Eles pararam perto da cerca e observaram em silêncio por alguns segundos, como quem analisa algo fora do lugar. Helena, disse Rosa, com um sorriso que fingia preocupação. Não acha pesado demais fazer isso sozinha? Helena não respondeu. Continuou trabalhando. Breno então completou, sem disfarçar o deboche. Gente da sua idade devia estar pensando em descansar, não em começar do zero. Isso aí é coisa para jovem. As palavras entraram fundo, mais fundo do que ela gostaria de admitir. Mas Helena apenas apertou os lábios e seguiu. Sabia que, se respondesse, daria espaço para que aquelas vozes ganhassem força dentro dela. Eles se afastaram rindo, deixando no ar uma sensação pesada. O silêncio que ficou parecia ainda mais barulhento. Naquele dia, o trabalho não rendeu como antes. Cada golpe vinha acompanhado de um pensamento cruel. Talvez eles tenham razão. Talvez eu esteja velha demais. Talvez isso tudo seja perda de tempo. Ao meio-dia sentou-se debaixo de uma árvore antiga para beber água. Observou o curral pela metade, torto e incompleto, e sentiu um nó apertar no peito. Murmurou quase sem perceber. Talvez seja tarde mesmo. A frase doeu mais do que qualquer comentário dos outros. Doeu porque vinha de dentro. Naquela tarde, Helena não teve forças para continuar. Guardou as ferramentas antes do sol cair e voltou para casa com passos lentos, sentindo que algo tinha se quebrado. Não era o sonho inteiro, mas a confiança frágil que o sustentava.
Ao chegar, largou o chapéu sobre a mesa, ajoelhou-se ao lado da cama e chorou como não fazia há muito tempo. Não foi um choro alto, foi silencioso, cansado, de quem já aguentou demais. Meu Deus, se esse sonho é mesmo para mim, me ajuda, sussurrou. Hoje quase acreditei que não era. Quase larguei tudo. Dormiu pouco naquela noite. Mas ao amanhecer, acordou diferente. Os olhos inchados ainda denunciavam o cansaço, mas algo no peito parecia mais firme, como se, apesar de tudo, ainda houvesse um resto de força esperando para ser usado. Calçou as botas, pegou o chapéu e voltou para o terreno. Enquanto ajeitava os arames, viu alguém se aproximando pela estrada. Era seu Anselmo, um homem simples, já de idade, que morava depois do riacho. Caminhava devagar, puxando uma corda. Na outra ponta, vinha uma vaca magra, com as costelas marcadas e o olhar cansado. "Bom dia, Helena", cumprimentou ele. "Bom dia, seu Anselmo", respondeu ela, estranhando a visita. "E essa vaquinha?" O homem suspirou fundo antes de responder. "Ela já não me dá leite. Manter está ficando pesado. Pensei que talvez a senhora pudesse cuidar." Helena ficou sem palavras. Uma vaca. Mesmo magra, mesmo fraca. Uma vaca de verdade. "Mas eu não tenho como pagar", disse ela, quase num sussurro. "Não vim vender", respondeu ele com simplicidade. "Só quero que alguém cuide dela até onde der. Essa vaca já me acompanhou muitos anos. Merece alguém que não a trate como peso." O coração de Helena disparou. Sentiu as mãos tremerem. Aquilo era tudo o que ela sonhava, e, ao mesmo tempo, tudo o que tinha medo de não conseguir sustentar. "Se servir para a senhora, é sua." Ela olhou para o animal, tão frágil quanto seu próprio sonho. Engoliu seco e disse, com a voz embargada: "Sim, eu aceito." Seu Anselmo amarrou a corda num mourão do curral e se despediu em silêncio. Quando ele se afastou pela estrada, Helena ficou ali, sozinha, diante da vaca. "Então é assim que começamos", murmurou, passando a mão pelo lombo magro do animal. "Não é como imaginei, mas é o começo que Deus mandou." Não demorou para que o povoado reagisse. Rosa e Breno apareceram novamente na beira da estrada, rindo. "Tudo isso para isso?" debochou Rosa. "Uma vaca que mal fica em pé. Isso aí não vai dar em nada", completou Breno. "Tem gente que insiste em acreditar em milagre fora de hora." Helena sentiu o sangue ferver, mas não respondeu com raiva. Apenas levantou o olhar, firme. "Às vezes", disse calmamente, "as coisas grandes começam pequenas." Eles foram embora rindo. Helena ficou, aproximou-se da vaca e falou baixinho: "Eles não entendem, mas nós vamos tentar." E naquele instante, mesmo sem garantias, Helena soube que não estava mais sozinha. O sonho tinha forma, tinha peso, tinha vida. E isso mudava tudo. Os primeiros dias com a vaca foram mais difíceis do que Helena imaginava. O animal comia pouco, bebia água devagar e passava longos períodos deitado, como se o corpo não tivesse mais força para sustentar o próprio peso. Às vezes, Helena ficava sentada ao lado dela, observando a respiração lenta, temendo que ao amanhecer seguinte encontrasse apenas silêncio no curral. Esse medo a acompanhava noite após noite. Ainda assim, todas as manhãs, antes mesmo do sol aparecer por trás dos morros, Helena levantava, aquecia um pouco de água, buscava capim mais verde, falava com a vaca em tom baixo, quase como uma prece. "Vamos, minha bonita, só mais um dia. Você consegue." E talvez dissesse aquilo mais para si mesma do que para o animal. O corpo doía, o dinheiro era quase nenhum, e agora havia mais uma vida dependendo dela. Às vezes, enquanto limpava o curral, o pensamento vinha pesado. E se eu estiver errada? E se tudo isso acabar em mais uma perda? Mas mesmo com o medo, ela não parava. O povoado continuava observando de longe. Tiago, que sempre passava a cavalo, fazia questão de diminuir o passo quando via Helena. "Isso aí é teimosia, Helena", dizia. "Não vê que essa vaca não vai render nada?" Rosa também não perdia a oportunidade. Na sua idade devia estar se cuidando, não gastando força com bicho doente. Helena escutava tudo em silêncio.
Já tinha aprendido que discutir não muda o coração de quem não quer entender. Mas à noite, sozinha em casa, as palavras voltavam como ecos difíceis de calar. Em muitas dessas noites, ela se sentava à mesa simples, com uma xícara de café ralo nas mãos, e falava com Deus sem ensaiar frases bonitas. Se isso for loucura minha, me para. Mas se for o teu caminho, me sustenta, porque eu já não sei fazer outra coisa além de tentar. E dormia com esse pedido pendurado no coração. As semanas começaram a passar. Lentamente, quase imperceptível, a vaca mudou. As costelas já não apareciam tanto. O olhar parecia menos apagado. Um dia, Helena percebeu que ela se levantava com menos esforço. No outro, comeu um pouco mais de capim. Pequenos sinais. Quase nada para quem espera milagres grandes, mas tudo para quem aprende a reconhecer esperança em migalhas. Olha só para você, disse Helena certa manhã, sorrindo sozinha. E olha para mim, quem diria? A rotina virou quase sagrada. Água limpa, comida, cuidado, silêncio. Helena não tinha muito, mas oferecia constância. E isso, pouco a pouco, transformava as duas. Mesmo assim, o coração de Helena ainda aguardava algo. Não por ganância, mas por confirmação. Um sinal claro de que não estava lutando sozinha, de que aquele esforço não era apenas teimosia de quem se recusa a aceitar o tempo passando. Certo dia, enquanto limpava o curral, sentiu um cansaço diferente. Sentou-se no chão por um instante, apoiou a testa nos joelhos e respirou fundo. Será que é só isso, Senhor? Murmurou. Será que o resto da minha vida vai ser só resistir? Levantou-se e continuou. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e o ar mais fresco. Helena fazia o trabalho como sempre quando ouviu um som estranho, um ruído leve, quase tímido. Virou-se. A vaca estava de pé, imóvel, olhando para ela. Helena aproximou-se devagar, sem entender. Foi então que viu. Uma gota branca caiu no chão. Helena parou de respirar por um segundo. Depois outra gota. E mais uma. Era pouco. Quase nada. Um fio fino escorrendo lentamente. Mas era leite. As pernas de Helena fraquejaram. Aproximou-se com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse desfazer aquele momento. Tocou o balde com mãos trêmulas e confirmou. Era real. Ela levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Não foi um choro de alívio apenas. Foi um choro de anos guardados, de humilhações engolidas, de sonhos adiados, de noites pedindo forças para não desistir. Ajoelhou-se ali mesmo, na terra batida do curral, sem se importar com nada. Obrigada, meu Deus, repetia entre soluços. Obrigada. Eu sabia que o Senhor estava vendo. A vaca permanecia calma, como se soubesse que aquele momento era maior do que as duas. Helena entendeu naquele instante algo que nunca mais esqueceria. O milagre não era o leite. O milagre era ter continuado quando tudo dizia para parar. Era ter cuidado quando ninguém acreditava. Era não ter soltado o sonho só porque o tempo passou. Mais tarde, Rosa passou pela estrada. Viu o balde com um pouco de leite e franziu a testa. Isso aí não é nada, comentou tentando diminuir. Helena sorriu serena. Não é nada para quem olha de fora. Para mim é tudo. E voltou ao trabalho. Naquela noite, sentada à mesa, com um pouco de leite separado em um copo simples, Helena não pediu mais sinais. Apenas agradeceu. Sentia que algo tinha mudado para sempre. Não apenas no curral, mas dentro dela. Depois daquele primeiro fio de leite, nada mais foi igual para Helena. Não porque a vida tenha ficado fácil de repente, mas porque algo dentro dela se ajeitou no lugar certo. Pela primeira vez em muitos anos, ela não acordava apenas para sobreviver. Acordava com propósito. Todos os dias antes do sol nascer, Helena ia até o curral. Não por obrigação, mas por gratidão. A vaca, ainda frágil, começou a responder melhor aos cuidados. Comia com mais vontade, caminhava com mais firmeza, e o leite, ainda pouco, passou a aparecer com mais constância. Nada exagerado, nada milagroso aos olhos dos outros. Mas para Helena, cada gota era uma confirmação. Ela começou a separar o leite com cuidado, fervia, guardava em garrafas limpas.
Algumas vezes trocava por mantimentos simples no povoado. Outras usava para fazer queijo fresco, do jeito que aprendera quando jovem. O cheiro do leite quente na cozinha pequena trazia lembranças antigas, de tempos em que ainda acreditava que teria algo seu. Agora tinha. Não era riqueza, era dignidade. O povoado, que antes só observava para zombar, começou a observar em silêncio. Tiago passou um dia e não disse nada. Rosa fingiu não ver. As risadas diminuíram. Não porque tinham mudado por dentro, mas porque já não havia tanta certeza de que Helena estava errada. E quando a certeza acaba, o deboche perde força. Certa manhã, Helena encontrou Tiago parado perto da cerca. Ele coçou a cabeça, sem jeito. Ouvi dizer que a vaca tá dando leite. Helena apenas assentiu. Tá sim. Pouquinho, mas tá. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, a senhora... Foi persistente. Ela sorriu. Não de vitória, de paz. Não foi persistência, respondeu. Foi fé trabalhada. Tiago não respondeu. Apenas seguiu o caminho. Com o passar dos meses, a vaca ganhou peso, o leite aumentou e o curral, antes motivo de chacota, virou referência silenciosa. Helena não se tornou assunto de elogios, mas passou a ser exemplo. E isso muitas vezes vale mais. Algumas mulheres começaram a aparecer para conversar. Perguntavam como ela aguentava, de onde vinha tanta força. Helena respondia sempre a mesma coisa. Não vem de mim. Vem de não desistir quando tudo manda parar. À noite, sentada à mesa simples, Helena olhava pela janela o curral iluminado pela lua e falava com Deus em silêncio. Obrigada por não ter desistido de mim quando eu quase desisti. Ela sabia que não tinha ficado jovem de novo. As dores ainda existiam. Os cabelos ainda carregavam o peso do tempo. Mas agora, cada ruga tinha um sentido. Cada manhã tinha motivo. Um dia, ao terminar de ordenhar, Helena ficou parada, observando a vaca mastigar tranquila. Lembrou-se de como tudo começou. O terreno vazio, as palavras duras, a solidão, o medo de estar velha demais. Sorriu sozinha. Quem diria, hein? Murmurou. A gente achando que era tarde e Deus só estava esperando coragem. Naquela tarde, sentou-se sob a árvore antiga do terreno, com uma caneca de leite morno nas mãos. O vento soprava leve. Não havia pressa, não havia mais cobrança, apenas presença. Helena entendeu com clareza serena que o tempo não havia sido um inimigo. Tinha sido um preparo. Cada ano de trabalho duro, cada madrugada alheia, cada sonho guardado tinha construído nela algo que agora fazia sentido. Ela não começou tarde, começou pronta. O que mudou sua história não foi a vaca, não foi o leite, não foi o curral. Foi a decisão de tentar mesmo quando tudo dizia que não valia a pena. E isso ninguém podia tirar dela. Naquela noite, antes de dormir, Helena ajoelhou-se ao lado da cama como fazia desde o primeiro dia. Obrigada, Senhor, disse com a voz firme. Se este for o tamanho do meu sonho, eu aceito. Porque agora sei que nunca foi sobre o quanto eu teria, mas sobre quem eu me tornaria. Dormiu em paz. E essa paz, diferente de tudo que já tinha vivido, não vinha do descanso do corpo, mas do descanso da alma. Se esta história falou com você, deixe nos comentários. Ainda dá tempo. Sua mensagem pode alcançar alguém que está prestes a desistir. E se você acredita que Deus ainda escreve novos começos, deixe seu like, se inscreva no canal e continue caminhando com a gente. Porque enquanto houver coragem para tentar, nunca é tarde para recomeçar.